Inicie a sua execução com um cordão de 18 correntes. Você laçará e contará a partir do ponto que está na agulha 5 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. No quinto ponto, você passará a agulha, puxará a laçada e começará a arrematar de 2 em 2 pontos, obtendo assim, então, o seu primeiro ponto alto. Lembrando que o cordão de correntes inicial faz a vez de um ponto alto. Lace novamente e para esta primeira carreira, deste lado, você tecerá um ponto alto para cada ponto que você tiver à sua frente até alcançar o último ponto da carreira, aonde nós teremos que fazer o contorno para mudarmos de lado durante esta primeira carreira da nossa execução. Vou até o final e já volto. Na continuidade, você, ao ter alcançado o seu último ponto e já tendo um ponto alto nele, você laçará e no mesmo ponto de base, você trabalhará mais 3 pontos altos. Então, na sequência, o total será de 4 pontos altos no mesmo ponto de base, que é o que você acompanha eu aqui tecendo. Nós fazemos uma e fazemos 2 correntes, laçamos e no mesmo ponto de base, minha gente, nós vamos trabalhar 4 pontos altos, como nós fizemos do outro lado. Observe que já neste momento você estará tecendo o lado oposto ao lado inicial. Vou tecer mais este aqui e eu vou alargar para te mostrar. Olha aqui, ó. Então, até o momento anterior, nós estávamos aqui deste lado. Ao alcançarmos as 2 correntes e iniciarmos o próximo ponto alto no mesmo ponto de base, automaticamente o contorno é feito e nós passamos a trabalhar o outro lado da mesma carreira. Nós continuamos tecendo para cada ponto que nós tivermos à nossa frente um ponto alto até o final desta carreira. Ao alcançarmos o final, eu voltarei aqui, porque eu farei o arremate para a troca de cor com vocês. Já já eu tô de volta. Ao chegar ao final, você vai alargar um pouquinho o seu fio, você vai pegar uma tesourinha e você vai cortar deixando um pouco sobrando, tá? Então, olha lá que eu corto e eu deixo sobrando. Nós vamos trazer este fio para fora desta forma. Peraí, tira daqui um pouquinho. Agora sim, ó. Desta forma. Então, o que você terá é este resultado, porém não está preso, veja, ele fica soltinho. Então, nós vamos fazer uma passada de fio por dentro do ponto. Olha, eu passo a agulha por dentro do ponto. Nós vamos puxar o fio aqui por dentro uma vez, olha aqui a situação, tá? Só que não pode travar muito, não pode puxar, porque você vai, como eu vou dizer, você vai desfazer o desenho do ponto, então não pode puxar muito, tá? E eu trago pelo meio do ponto aqui em cima, o fio para fora, ó, ele fica aqui em cima, tá? Nesta execução eu trabalho desta forma, porque na continuidade eu trabalharei deste lado. Então, eu vou acompanhar a execução já escondendo este fio dentro da próxima carreira. A próxima carreira é tecida com a nossa segunda cor. Claro que se você quiser tecer com a mesma cor, não tem problema. E claro que se você quiser tecer com cores diferentes, também não tem problema. Aqui ficam as nossas sugestões somente. Novamente, eu deixo o fio sobrando, acompanhando o anterior. Olha lá. Eu ajeito o fio por entre meus dedos e eu vou inserir a segunda cor, pegando o ponto aqui em cima. Perceba que eu pego as 2 alças. Você vai laçar, vai trazer o ponto para fora, mas ele não está preso. Então, com uma nova laçada, você vai travar com uma corrente. Então, aqui você tem o ponto travado. Eu preciso de mais uma e 2 para dar a altura da execução, porque a nossa execução é
tecida em pontos altos. Nós laçamos e nós voltamos a trabalhar. Observe, passando a agulha pelo meio do ponto, deixando os fios aqui, ó, bem no meio, bem em cima do ponto que nós passamos, puxando a laçada para fora e veja, ó, o fio tá aqui dentro. Percebem que ele não está solto, ele começa a ficar preso. E aqui, eu com as minhas laçadas, eu vou fazendo os meus pontos altos que nós já estamos acostumados a fazer, ó. Então, aqui eu fiz o primeiro. Eu laço de novo, ó, mantenho ali, ó, dou a volta nele, pego aqui fazendo o contorno, não só no ponto, mas também nos fios que estão acompanhando. E novamente eu vou fazendo aqui ponto alto. Minha gente, é um ponto alto para cada ponto que nós tivermos à nossa frente. Em um determinado momento, eu vou fazer agora. Você vai laçar, vai jogar o fio para o que é o avesso do trabalho. Então, o avesso sempre é o lado da segunda cor que você escolher. Ou então, se você estiver trabalhando com a mesma cor, então não vai ter essa questão de troca, é sempre a carreira par. Então, esta é a segunda carreira, essa é a segunda carreira do avesso. Percebe? Essa é a primeira carreira, é frente. Percebeu o que eu quis dizer? Então, aqui, ó, tô laçando, eu jogo os fios aqui para o avesso e sem dar a volta neles, somente no ponto, eu vou fazer o ponto alto, normal, como eu estava fazendo. Depois de tudo tecido, eu faço o arremate neste fio que já percorreu alguns pontos por dentro, então eu consigo já esconder belezinha. E aí, eu continuo aqui, ó, tranquilamente, fazendo um ponto para cada ponto de base, até eu alcançar aquelas duas correntes que nós fizemos na carreira anterior, aonde é feito o contorno e a mudança de lado. Vou tecer aqui o meu, mas eu já volto. Eu cheguei no meu cordão de duas correntes, então eu vou laçar e ao redor do cordão eu vou trabalhar um ponto alto. Mais uma vez eu laço, vou trabalhar 2 pontos altos. Farei 1 e 2 correntes, laçarei e no mesmo arco trabalharei mais 2 pontos altos. Então, você viu o primeiro e agora você acompanha o segundo. Volto a trabalhar um ponto alto para cada ponto que eu tiver à minha frente. E aí, novamente, ao chegar ao final da carreira, eu volto porque nós faremos novamente a troca da cor. Vamos então para a nossa próxima troca de cor. É mais uma vez a mesma coisa. Você alarga, você vai cortar o fio deixando um pouquinho sobrando. Aqui, vamos pôr o fio para cá. Trazemos o fio para fora. Vamos fazer aquela passadinha por dentro do ponto alto, então é sempre no ponto da mesma cor, tá? Isso sempre lembrando que é para quem estiver trabalhando com duas cores. Não pode puxar muito porque deforma o ponto. Trago aqui para cima por dentro do ponto para que ele acompanhe a próxima carreira e nós já possamos esconder o fio para fazer o mesmo tipo de arremate que será feito aqui. Então, acompanhe um pouquinho e depois a gente consegue fazer o arremate final. Eu volto com a minha primeira cor, né? Trago o fio acompanhando o fio anterior, deixa lá sobrando um pouquinho acompanhando, e eu vou inserir esta cor na execução, pegando aqui no meu primeiro ponto, fazendo uma corrente. Já adiciono a segunda e a terceira corrente para dar a altura do ponto alto e eu volto a trabalhar da mesma forma que eu trabalhei na carreira anterior a nossa execução. Minha gente, aqui eu já tô até colocando o fio aqui para frente, ou melhor, para trás, porque é o avesso, né? Opa, aqui eu tô colocando errado, ó. Muito bom, né? Chegar nesse ponto, ó. Porque agora eu tô trabalhando a parte da frente. Se eu jogo pra cá, eu tô jogando para a frente. Eu preciso jogar para trás, porque é o avesso, tá? Então, quando eu estou trabalhando as minhas carreiras da minha primeira cor ou as minhas carreiras ímpares, eu estou trabalhando à frente da execução. Então, todo o arremate, ó, vou alargar para te mostrar, tem que ficar aqui atrás, tá vendo? Que é o avesso. Muito bom a gente ter chego nessa situação agora, né?
Bom, olha lá, a gente continua tecendo desta forma, né, um ponto para cada ponto de base e a gente vai continuar a proporção de aumento no intervalo de 2 correntes, aonde a gente faz 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo intervalo, nas mesmas 2 correntes da carreira anterior, alargando, que é esse ponto aqui. Então, neste intervalo, você vai fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos e volta para este lado, trabalhando um ponto para cada ponto de base. Perceberam? Bom, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tecer esta minha carreira inteira e eu volto aqui no final dela, faço a troca de cor com vocês e já vamos falar da quantidade de carreiras a serem tecidas para esta etapa da nossa execução. Olha lá, mais uma vez alargamos, porque nós vamos fazer este encerramento e vamos realizar a troca de cor mais uma vez. Ô, minha gente, é assim, eu aqui vou tecer desta forma por 7 carreiras. Então, aqui nós já temos 3 carreiras. Eu preciso de mais 4 carreiras sendo tecidas desta exata forma para que eu alcance o tamanho necessário e eu possa dar continuidade à execução com vocês. Aqui você acompanha que eu já vou colocando a minha segunda cor novamente, vou seguindo o mesmo ponto em que a cor da carreira anterior está, eu vou pegar o ponto, então eu pego de um lado, eu pego do outro, e aí eu vou, peraí que aqui saiu do lugar, e aqui eu vou colocar esta minha segunda cor, a minha execução. Então, eu trago um ponto, eu travo com uma corrente e eu faço 1 e 2 correntes para dar altura e poder continuar tecendo um ponto alto para cada ponto que eu tiver à minha frente. Sempre lembrando que é desta forma até alcançar as 2 correntes que nós temos para fazer a volta, aonde nós tecemos 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos ao redor do arco de 2 correntes. Tá joia? Bom, agora é assim, vou tecer minhas 7 correntes, eu continuarei fazendo o intercalamento das cores e eu volto ao final, porque nós falaremos das 2 carreiras de acabamento que nós temos antes de finalizar propriamente esta etapa da execução. Então, tendo já as minhas 7 carreiras, eu aqui na alternância das cores, a primeira carreira de acabamento, pois o nosso acabamento é feito em 2 carreiras, é feita na minha primeira cor. Então, eu continuo a execução com a mesma cor. A cor que eu iniciei é a cor que eu encerro a parte central do bojo. O acabamento, a primeira carreira é com a mesma cor do início e é encerrado com a minha segunda cor, ok? Então, você fará o seguinte, aqui neste ponto, você fará uma corrente para dar altura e você trabalhará neste sentido, preenchendo estes intervalos com pontos baixos. Então, você terá sempre uma continuidade de pelo menos, minha gente, 2 pontos baixos ao redor de cada ponto alto que você tenha na sua carreira que estará na horizontal. Ah, claro, também, caso você tenha os seus cordões de 3 correntes, também serão 3 pontos baixos, tá? Então, você vai ter no mínimo 2 até 3, não poderá passar disso. Observe que quando você for tecendo os seus pontos baixos, você vai preenchendo os espaços. E assim, você vai vendo a necessidade de fazer 2, como eu fiz agora aqui, ou 3. Então, aqui eu já vou pegar no ponto, no espaço do ponto, e ao redor dele, veja, eu farei aqui, ó, um ponto baixo e 2 pontos baixos. Então, aqui eu tenho um total de 3 pontos baixos na mesma sequência de carreira. Percebe? Bom, nós vamos tecer desta forma esta parte de baixo inteira e quando for para eu mudar o sentido da minha execução, então, quando eu chegar
aqui eu volto para te mostrar como que você deve proceder para que a sua execução fique retinha, não fique torta. Chegada então à extremidade, eu faço uma corrente e no mesmo intervalo eu vou trabalhar um ponto baixo. Perceba que automaticamente eu mudei a direção da minha execução. E aí eu passo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto que eu tiver à minha frente. Desta forma, o contorno inteirinho. Então, eu vou tecer aqui o contorno e quando eu chegar, alargando para você ver, aqui, ó, eu estou aqui. Vou tecer, vou tecer, vou tecer, tecer, tecer. Quando eu chegar aqui, que é o início, onde a gente começou deste lado, eu volto para fazer o arremate desta etapa com vocês. Para encerrarmos, você vai fazer uma corrente e no primeiro ponto que você fez lá no início, você vai fazer um ponto baixíssimo. E aí você tem o encerramento desta etapa. Mais uma vez você me vê alargando, vou aqui cortar meu fio e eu vou fazer, olha, da mesma forma que eu fiz a execução inteira. Eu trago o fio para fora, passo ele aqui por dentro uma vez, depois para o outro lado, e eu vou dando algumas trançadas de um lado para o outro, para que depois eu possa fazer o meu arremate final, né? Aonde o fio realmente vai sumir. Uma coisa interessante desta etapa da nossa execução é que você já tem o seu passa-fita marcado. Automaticamente você terá. Aonde você tinha o cordão de correntes, você tem passa-fita já feitinho pra gente, não precisamos mais nos preocupar com isso. Bom, mas ainda não acabou. Então, trabalhando com a frente voltada pra gente, então nós não vamos trabalhar avesso, tá? Eu aqui com a minha segunda cor, então deixa eu pegar e colocar aqui, eu já coloco na direção que eu vou trabalhar, ó, tá vendo que ele já tá aqui? Ajusto, vou pegar os dois lados do ponto da extremidade e vou travar aqui com uma corrente, né? Vou fazer no primeiro ponto que eu tenho à minha frente, um ponto baixo. Faço uma, faço duas e faço 3 correntes, passo a agulha pela primeira, puxo uma laçada e arremato. Transformo as minhas 3 correntes em um ponto picô com um ponto baixíssimo, eu pulo um ponto de base e no próximo eu faço ponto baixo. Mais uma vez no próximo ponto, ponto baixo. Novamente, uma, 2 e 3 correntes e vou transformá-la, passando a agulha no primeiro ponto e puxando uma laçada com o ponto baixíssimo em picô. Pulo um ponto de base e no próximo, ponto baixo. Mais uma vez no próximo, ponto baixo. E mais uma vez as 3 correntes que virarão picô. Percebam, nós vamos alternando a execução em pulo um ponto de base, 2 pontos baixos, então aqui o primeiro e o segundo. E na sequência, eu faço o que é o meu picô. Então, 1, 2 e 3 correntes transformadas em picô com um ponto baixíssimo, pulando o ponto de base novamente, os 2 pontos baixos. Perceberam? Minha gente, nós vamos tecer desta forma o contorno inteiro. Então, pessoal, já tendo feito o contorno inteiro, né, com o picô e os pontos baixos, vejam só, eu tenho esta etapa acabada. Lembrando que a última carreira, que é com a minha segunda cor, eu teço somente ao contorno do bojo. A parte de baixo aqui, que seria o passa-fitas, a gente não vai mexer. Na verdade, não é parte de baixo, nós temos o hábito de olhar assim, né, pensando em parte de cima e parte de baixo, mas na verdade o nosso uso nessa execução se dá desta forma, é nesta orientação. Então aqui na verdade é lado, aqui também é lado e lado, nós não temos parte de cima e parte de baixo propriamente dita, né? Bom, mas de qualquer forma, a gente não tece esse acabamento aonde eu tenho passa-fitas. Nós vamos precisar de 2
partes iguais a esta para a nossa execução. Eu vou tecer a minha segunda parte e quando eu chegar aqui neste ponto, eu volto, porque é neste ponto que nós fazemos a união desta primeira parte com a segunda parte que virá a seguir. A união se dá exatamente neste ponto. Porém, na minha segunda parte, que é esta que está sendo tecida agora, eu não farei o picô que você vê aqui também, porque na verdade nós vamos fazer a união. A união se dá sobre o cantinho deste picô. Então, este picô fará a vez do picô deste ponto e deste ponto, ficará assim, o picôzinho erguido aqui. Então, é o que nós vamos fazer agora. Veja, eu estou aqui então, eu só vou ajustar o fio para que você possa ver qual é a situação de agora. Eu estou aqui com o meu segundo ponto baixo já tecido. A sequência agora seriam 3 correntes que virariam um picô. Eu faço uma corrente. Eu vou pegar, olha, no avesso, lembrando, tá? Eu tô trabalhando este picô aqui, que é o que está exatamente na pontinha da peça. Então, pegando no avesso deste picô, eu passo a agulha, olha só, ó, aqui por detrás do ponto, ó, deixa eu pegar direitinho. Aqui, meu filho, vem cá, ó, peguei, tá vendo? Eu passo no avesso. E aí, minha gente, nós vamos aqui trabalhar um ponto sobre ele. Pera aí que eu só preciso pegar o fio do lado certo. Aqui, ó. Eu vou trabalhar um ponto sobre ele, ó. Eu vou trazer por dentro dele um ponto e eu vou arrematar neste que já estava na agulha. É o que seria o meu segundo ponto. Faço mais uma corrente e eu volto para a minha execução de agora. Eu ignoro esta peça, pulando o ponto que seria o ponto a ser pulado pelo picô e fazendo 2 pontos baixos na sequência. É como se eu tivesse feito o picô, mas na verdade vocês viram que nós não fizemos. E aí a gente faz novamente, olha, as 3 correntes, né? Transformamos em picô com o ponto baixíssimo, pulamos um ponto de base e no próximo a gente faz a sequência de 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Deixa eu alargar aqui porque eu quero mostrar para vocês como que este resultado se dá. Olha, aqui, fica aqui, meu filho. Olha aqui a situação, ó, da união da peça. Então, é um pontinho que faz a união das 2 partes. Agora, eu vou tecer, então, todo este contorno para ficar igual a esta peça, né? E aí, eu tenho esta etapa encerrada. Esta etapa se dá com a colocação das franjas na parte de baixo da nossa peça. Eu aqui utilizarei um fio de cada cor. O tamanho da franja é você quem decide. O importante é que você corte o fio no comprimento desejado. Aqui vai ficar bem grande, inclusive, bem comprido. Então, já tendo os 2 fios aqui nas minhas mãos e estando dobrado ao meio, eu vou escolher qualquer ponto. Lembrando, aqui eu só trabalharei franjas nos pontos baixos. Os pontos picôs não recebem franja. Então, minha gente, pegando o meu primeiro ponto baixo da carreira, eu pego as minhas 2 alças, trago por dentro do ponto baixo e com nova laçada, onde eu pego todos os fios, eu vou trazer estes fios por dentro desta alça que eu tinha anteriormente. Passo por dentro e aqui eu vou travar. E aí eu tenho a minha primeira franja colocada. Vou colocar mais uma aqui para vocês poderem ver. Estou pegando um fio de cada cor e estou dobrando ao meio. Então, aqui você vai acompanhando. Novamente, eu pego o ponto baixo, deixo o picô de lado, tá? Pego a alça ao meio, né? As 2 tiras eu vou pegar ao meio, trago por dentro, nova laçada onde eu pego todos os fios e passo por dentro da anterior. Trago por dentro e aqui, olha, eu travo a colocação da minha franja. E aí, nós já temos 2 franjas
colocadas. E assim eu vou preenchendo todos os pontos baixos da minha parte de baixo. Olha lá, gente, então já tudo preenchido com as franjas, né? Lembrando, só onde tem ponto baixo, tá? Onde a picô a gente deixou sem franja. Eu tenho toda a parte de baixo já preenchida. Pessoal, a amarração é feita ou com o próprio fio, eu aqui no caso vou utilizar 2 fios, um de cada cor, ou ainda você pode utilizar, se quiser, fitinha de cetim. Fica aí a sua escolha.